Olá, tudo bem? Eu sou a Patrícia, professora de inglês, e hoje nós temos mais uma aula do 7º ano, referente à unidade What We See and Do Every Day. Preparados? Da vez passada a gente fez algumas atividades. Vamos corrigi-las então? A primeira atividade estava relacionada com as formas. Lembra que esse foi um dos conteúdos abordados. Então as formas elas são rectangle, square, circle, triangle, diamond, entre outras que não apareciam nessa atividade. E o seu desafio era, a partir do que foi pedido aqui, fazer um desenho de uma casa. Então era uma atividade assim bem relax, só para a gente começar a esquentar para a aula de hoje, ok? Eu fiz também a atividade, então a minha casa ficou assim. Então veja que eu tenho two rectangles, um deles é este daqui, green, e o outro é este daqui, brown. Two squares, e aqui estão meus dois squares, they're blue. One circle, que está bem aqui no meio. One triangle, my triangle is red. E one diamond, esse foi mais difícil, mas ele aparece lá em cima, ok? Então eu espero que você tenha se divertido e vamos para a nossa próxima atividade. Na segunda atividade que eu tinha proposto para vocês, vocês tinham várias formas de várias cores misturadas e precisavam identificar somente as formas de heart. Lembram que é a heart? Coraçãozinho, né? Então vocês tinham que encontrá-los pelas suas cores. Foi fácil de fazer? Beleza, então vamos corrigir. Então aqui a gente tem 5 blue hearts. 1, 2, 3, 4, 5. 3 yellow hearts. 1, 2, 3. 4 pink hearts. 1, 2, 3, 4. 3 green hearts. 1, 2, 3. E 2 orange hearts. 1 and 2. Was it easy? Tranquilo também, né? Mais uma atividade muito facinha de fazer, mas é só pra gente começar a entrar no ritmo. A terceira atividade, ela era um pouquinho mais complexa, porque exigia de você relembrar word order in English. Você lembra o que é word order? Muito bem. É como a gente coloca as palavras numa frase em inglês. Uma inversão clássica que a gente sabe que acontece é o uso de substantivos e adjetivos, né? No português, a gente normalmente tem o substantivo e depois vem o adjetivo. É possível também usar antes, mas às vezes muda o sentido. No inglês, a gente sempre vai ter o substantivo e os adjetivos vindo antes, ok? Só que existe uma ordem para a gente colocar esses adjetivos antes. E era isso que essa atividade permitia que você testasse, se você lembrava como é que isso acontecia, ok? Então vamos lá. Então nós tínhamos tall students e students tall. Isso encaixa na explicação que eu passei para vocês. Então o adjetivo vem sempre antes do substantivo tall e students, ok? O próximo, boxes, oval, green. O correto, oval, green boxes. Tá? A cor sempre pertinho do objeto e a forma sempre pertinho da cor, ok? Small blue pencil ou pencil blue small. Então, a primeira, small blue pencil. Big red book ou red big book. Então, big red book. Huge greenhouse, greenhouse huge. Huge greenhouse. E a última, então, black and brown dog tiny. Tiny black and brown dog. Ok? Então, veja que era uma atividade realmente você pensar um pouquinho para ver qual é a ordem que essas palavras deveriam aparecer. Eu espero que também tenha sido bem tranquilo para você, porque é um conteúdo que a gente já tinha visto, ok? Seguindo, então, eu trouxe as atividades que nós vamos praticar hoje. Então, para hoje eu trouxe uma breve revisão de cores, ok? Então, veja que aqui a gente tem vários objetos, que cada um deles está representando uma cor. E o seu desafio é lembrar o nome dessas cores. Se você precisar, dá um pause no vídeo. Se a memória está meio fraca, dá uma olhada no material. Mas eu preciso que você look at the pictures and say the name of the colors you see. E você me dê o nome da cor principal, ok? Podemos corrigir? Então vejamos. No primeiro, o que nós temos aqui? A fruit, very good. Que fruit é essa? Você sabe o nome? Pears, very good. Então, there are 2 pears. What color are they? Okay, and this, what's this? Yes, it's a rose, very good. What color is it?
And this, what's this? Yes, this is grass. All right. Okay. And what color is this? Okay. And here, sky. Very good. Okay, it's a fruit. An orange. Okay. And this? A bird. Very good. Que pássaro é esse? A swan. Very, very good. So let's check your answers. So we have yellow, pink, green, blue, orange and white. Foi facinho? Acertou todas? Easy peasy? Good. So let's see. Yellow, pears. Pink, rose. Green, grass. Blue, skies. Orange, orange. White, swam. Ok? Muito bem. A próxima atividade que eu estou trazendo para vocês é para a gente revisar o uso dos artigos. Acho que você lembra que a gente tem no inglês 3 artigos principais, o a, o an e o the. Mas a grande confusão normalmente acontece quando se usa o a ou an, né? Então, o que eu trouxe aqui para vocês é uma revisão que a gente vai fazer. Porque qual que é a grande diferença da língua inglesa para a língua portuguesa? No português, a gente não trabalha tanto com o som da palavra, é muito mais a forma como ela é escrita. No inglês, a gente precisa prestar atenção em como ela é pronunciada, porque o mais importante na língua inglesa é a fonética, ou seja, os sons das palavras, ok? Por isso que você já deve ter percebido que existem situações que você vai escrever de um jeito e vai falar de outro, ok? Porque o inglês é uma língua de base fonética. Então, o que isso tem a ver com a e com an? Vai depender do som da palavra e daí você sabe se você vai usar um a ou an, né? Qual é a diferença? Se você tiver um som de consoante, você vai usar a. Se você tiver um som de vogal, você vai usar an. Ok? Parece facinho, e é. Só que tem algumas exceções que pra gente é preciso prestar atenção. Então vamos lá. Então aqui nós temos as frases, vamos ler as frases primeiro e eu já corrijo. Então, do you want orange? A or an? He got honor medal. A or an? Give me red pen. A or an? This is beautiful pink rose. A or an? We live in old house. A or an? We have to wear uniform at our school. A or an? Pause o vídeo, tente resolver essas atividades que a gente já corrige. Podemos corrigir? Então vamos lá. Do you want an orange? Veja que orange é um som de vogal, então a gente vai usar an. He got an honor medal. Mas, professora, começa com H. Este H não tem som. Então, se ele não tem som, a gente vai pronunciar o O. Se o O sendo vogal, ele vai exigir N, ok? Esse é um dos casos que eu falei para vocês que a gente precisa prestar atenção. Próximo, give me a red pen. Facinho, red, som de consoante. Vamos lá. This is a beautiful pink rose. Então, beautiful, nenhum problema. We live old house. Old house, som de vogal, an. We live in an old house. E a última. We have to wear a uniform at your school. Mas, professora, de novo, começa com U é vogal. U é vogal. Mas lembra que a gente tem que prestar atenção no som. E aqui é um som de U, uniform. E daí, a gente precisa, então, usar um A. Como vocês viram, tem duas situações aqui que eu chamei a atenção de vocês, em que parece que é um caso e é outro. Então, relembrando, é quando o U, né, você vai pronunciar como U. É diferente, por exemplo, de umbrella. Lembra guarda-chuva? Umbrella começa com U, mas tem som de vogal. Uniform começa com U, mas não tem som de vogal. E honor, que apesar de começar com H, o H não é pronunciado, ok? Então, vamos seguindo adiante.
trouxe outra atividade em que a gente vai revisar os possessive adjectives, ok? Então veja que eu tenho algumas frases com palavras destacadas, e essas palavras são os pronomes, mas as frases ficaram bem estranhas com pronomes, porque deveria ser um possessive adjective. E você precisa corrigir essas frases, ok? Se você quiser, dá uma pausa no vídeo e a gente já corrige junto. Podemos continuar então? Então veja lá. Mark has a cat. It fur is white. I pen is on the table. I think he forgot his cell phone. This is my sister. She name is Marcy. We dog is over there. I name is Jacqueline. Do you have your book with you? The car belongs to Peter and Jane. It's their car. Você conseguiu identificar qual seria o possessive correto? Então vamos lá. Mark has a cat. Its fur is white. Very good. Você não sabia o que era fur? Fur é o pelo do animal. Tá? Então eu estou dizendo que o pelo do gato é branco. Its fur is white. Ok? Aí penso on the table ficou estranho demais, não é verdade? My pen is on the table. I think he forgot his cell phone. This is my sister. Her name is Marcy. Our dog is over there. My name is Jacqueline. Do you have your book with you? That car belongs to Peter and Jane. It's their car. Ok? Se você conseguiu acertar todas as questões, parabéns. Se você teve alguma dificuldade ou errou alguma alternativa, dá uma olhada lá no seu livro que você vai encontrar uma tabelinha que tem essa informação. Revise sempre, porque esse conteúdo é bastante importante. Bom, a próxima aula, já vou deixar com vocês algumas atividades. Tá? A primeira delas é para revisar os do AN, então se você teve alguma dificuldade nessa aula, aproveita para praticar um pouco mais. Tá? Então ele é bem parecido com o que a gente viu, você vai escolher qual que é a opção que completa corretamente cada frase. A segunda atividade, você vai completar essas frases usando novamente os possessives. Então dá para revisar de novo, se você teve qualquer dúvida, tem uma chance aí de praticar um pouquinho mais. E por fim, a gente vai ver o uso de alguns pronomes, tá? No caso, você vai ler essas frases, vai observar o que está destacado em bold e vai escolher qual é a opção que corrige essa frase para que ela fique certa, ok? Então lembra, se você tiver qualquer dúvida, olha no seu material, estuda esse conteúdo para quando a gente voltar para as aulas estar tudo certo, ok? Então, bons estudos!